A pinta preta, também conhecida como mancha preta, é causada pelo fungo Phyllostigma citricarpa e considerada uma das doenças mais importantes da citricultura. Ela provoca a queda prematura dos frutos e derruba a produção das plantas. O agricultor pode e deve manter o controle da infestação onde a doença já se instalou e tomar medidas preventivas para proteger os pomares sadios. A pesquisa científica é uma grande aliada do citricultor nesse manejo sanitário. O engenheiro agrônomo e pesquisador do Fundecitrus, Geraldo Silva Júnior, especialista em doenças fúngicas, explica melhor como lidar com a pinta preta. A pinta preta ela está presente em todos os estados da região sul, da região sudeste, centro-oeste. Recentemente ela foi relatada na Bahia, ainda não está presente em Sergipe, alguns estados do norte também não, mas também no norte está presente no Amazonas e também em Rondônia. Essa doença, por exemplo, no estado de São Paulo, ela ocorre nas diferentes regiões, sendo que na região mais próxima à cidade de Limeira tem uma incidência maior, aqui na região de Araraquara também e nas regiões mais ao norte também tem uma alta incidência. A pinta preta ela causa um dano que a gente fala que é um dano cosmético, que ela afeta a fruta, vamos dizer, só a casca da fruta. E se você descascar a laranja passa a não ter problema porque essa doença não afeta o suco. Além dela afetar a casca e depreciar o valor da fruta no mercado de fruta fresca, ela causa também a queda desse fruto. Então, nos pomares que vão destinar a fruta para a indústria, o fruto vai cair antes da colheita. Então, ela causa uma redução de até 80% da produção das árvores que estão com alta incidência e severidade da doença. Essa doença é causada por um fungo e ela pode ser introduzida no pomar por meio de mudas contaminadas, por meio de caminhões que vão transportar fruta que contenha também folhas nesse caminhão. Então, ao limpar esse caminhão com folhas contaminadas e deixar num novo pomar, a doença pode ser introduzida. Então, é via folhas, seja folhas em decomposição em um caminhão de transporte de frutas ou também via muda contaminada produzida em viveiro desprotegido. O risco de contaminação dos pomares pela pinta preta aumenta nos períodos em que há maior frequência de chuvas. Os sintomas vão aparecendo entre 40 e 300 dias depois que o fruto foi infectado pelo fungo e vão aumentando até a fase da colheita. Por conta da facilidade que a doença tem para se espalhar, a prevenção deve ser tratada com extremo rigor. Qualquer descuido abre uma nova porta para a entrada do problema no pomar. Nas regiões onde a pinta preta não ocorre ou nos pomares dentro de uma área onde ela não ocorre, é importante prevenir a entrada da doença, comprando muda de viveiro protegido e credenciado e fazendo com que todos os veículos que vão adentrar a fazenda sejam limpos, tenham todas as folhas e restos vegetais retirados antes da entrada da fazenda e esses restos devem ser queimados. Muitas vezes eles são retirados, são colocados próximos ao pomar, na portaria da fazenda e não são queimados. Com isso, pelo vento, o fungo vai ser introduzido na área, né? Onde a pinta preta já está presente, o controle mais usado é o controle químico, com aplicações de fungicidas. Além do controle químico, a gente faz também uso do controle cultural, controle biológico e também a gente pode fazer uso do controle genético. O controle químico ele é feito por meio de aplicações de cobre e também de um outro grupo de fungicidas que são as estrubirulinas. O controle cultural ele é feito por meio, por exemplo, do uso de roçadeira ecológica, que você corta o mato que está na entrelinha e direciona esse mato para debaixo da copa das plantas. Então, o fungo ao ser liberado, ele encontra uma barreira dessas folhas secas e ele não atinge a planta ou pomares vizinhos. No caso do controle químico, você protege o fruto para que quando o esporo seja depositado nesse fruto, ele não vai conseguir infectar o fruto. No caso do controle biológico, a gente tem outros micro-organismos usados para aplicar nos pomares e controlar o fungo causador da pinta preta. O controle estratégico da pinta preta, associando as opções mais eficientes de prevenção e combate, não só ajuda o produtor a garantir uma melhor condição sanitária dos pomares, como também a reduzir os custos e a aumentar a lucratividade. O pesquisador do Fundecitrus explica que um dos exemplos dessa evolução é a aplicação mais criteriosa de defensivos agrícolas, com menor volume de produto por área, o que ainda contribui para a preservação ambiental. Nós temos aqui no Fundecitrus pesquisas associadas ao controle químico, também controle cultural, controle biológico e mais recentemente a gente está com a linha de controle genético também, que é a obtenção de variedades resistentes. Então a gente está com plantas no campo que são promissoras para resistência
a pinta preta e tentando entender o que essas plantas têm que a gente possa inserir em outras variedades ou espécies que não são resistentes à pinta preta. Em relação ao controle cultural, nós temos a linha de pesquisa que é associar o uso dessa roçadeira ecológica ou também poda dos ramos secos, que é onde o fungo sobrevive, e associar isso com o controle químico, que é a principal medida de controle. Se a gente usar todas as outras medidas de controle e não fizer um controle químico bem feito, provavelmente o produtor vai ter problema com altas incidências dessa doença no pomar. Então, o grande ponto do fungicidas, que a gente tem feito bastante pesquisa nos últimos anos, é reduzir o custo de controle, fazendo pesquisas com volumes de cauda. Por exemplo, recentemente a gente conseguiu finalizar uma pesquisa em que foi possível reduzir em até 50% a quantidade de água aplicada nos pomares e também a quantidade de produto aplicado nos pomares. Porque a gente sugere ao produtor agora, antes de fazer a aplicação, ele dimensionar qual que é o volume de copa de cada pomar, porque a gente pode ter um pomar que tem um volume de copa maior, um pomar mais velho, e um pomar mais novo tem um volume de copa menor. Esse pomar mais novo vai receber uma quantidade menor de água, uma quantidade menor de produto, e com isso ele vai ter uma economia maior nesses pomares mais novos. O pomar mais velho vai receber um pouco mais, então fazendo isso ele consegue direcionar um pouco mais de água e produto para os pomares mais velhos e menos para os mais novos, tendo uma economia muito grande. Os produtores usavam, há uns 10 anos atrás, em torno de 3 mil litros de calda, 4 ou 5 mil litros de calda por hectare. Hoje, com as nossas pesquisas, a gente viu que dependendo do pomar, ele pode usar em torno de 1.500 litros até 1.000 litros se o pomar for menor. Um pomar um pouco maior, em torno de 2.000 litros. Então, a gente reduziu em mais de 50% a quantidade de água usada no pomar. E nós, a partir do momento que a gente faz a pesquisa e leva até o produtor, a gente continua acompanhando esse produtor que está usando esse volume adequado, um pouco mais reduzido, e a gente vem acompanhando há mais de 5 anos e quem reduziu o volume. A gente recomenda hoje, por exemplo, 75 ml de calda por metro cúbico de copa da planta. E tem sido muito bom, os produtores têm usado e têm visto que esse volume dá o mesmo resultado de eficiência de controle comparado a um volume de 3, 4 ou 5 mil litros de calda por hectare. A gente mantém a eficiência de controle, reduz o número de lesões nos frutos, mantendo a qualidade desse fruto e o preço do fruto, evita a queda desse fruto e ainda reduz o custo de controle, evitando também contaminação ambiental. Quando você usa um volume muito alto, uma dose de produto muito alta, você vai ter escorrimento, isso vai para o solo, você pode contaminar o ambiente. Então, além de reduzir os custos, a gente reduz também os impactos ambientais. E o que é mais importante, mantém a eficiência de controle da doença, que é o que o produtor sempre almeja. Mais do que desenvolver pesquisas em laboratório e no campo, as equipes do Fundecitrus têm a preocupação de levar essas informações para o produtor e orientá-lo para que sejam bem aplicadas. Só assim, terão a certeza de que seu esforço está gerando resultados positivos. Quando isso acontece, os estudos elaborados por aqui acabam servindo como referência também para outros países. Normalmente, quando a gente finaliza uma pesquisa aqui no Fundecitrus, como é o caso dessa do volume de calda, a gente passa essa informação ao produtor, ele aceita essa informação, mas normalmente ele começa a avaliar essa nova tecnologia, essa nova recomendação em 1, 2 ou 3 pomares da propriedade e compara com o manejo que ele vem fazendo. E ao longo do tempo ele vai expandindo essa tecnologia, essa nova informação para o restante da área. Então, normalmente o que a gente recomenda é que todos os produtores façam isso. A gente gera um resultado, ele testa na fazenda dele e quando ele sente que aquilo é seguro e está dando um retorno para ele, reduzindo o custo, ele passa a fazer uma grande área. Então é isso que a gente recomenda. A aceitação tem sido muito boa, porém nem todos vão usar de imediato. Eles vão começar a avaliar e daqui a alguns anos a gente acredita que o setor como um todo poderia estar usando uma quantidade menor de produto e uma quantidade menor de água a ser aplicada nos pomares. O Fundecitrus ele é uma empresa de referência mundial. Então, no último congresso que a gente foi agora internacional de citricultura, a gente conversou com diferentes pesquisadores da Flórida, da Argentina, da África do Sul, da Austrália, que são países onde a pinta preta causa problemas. E o que eles vão fazer agora? Eles vão implementar essa tecnologia que a gente colocou aqui, que é volume de calda por metro cúbico de copa, e validar essa metodologia nos outros países também. Isso é bom para a gente, que o Fundecitrus vai como referência nessa pesquisa de redução de volume e produto, que é uma recomendação sustentável, e os outros países também vão seguir o que a gente está fazendo aqui. Então isso para a gente é muito bom, esse contato com outros países a gente sempre tem e troca essas informações. Com eles também a gente aprende um pouco de outras coisas e essa troca de informações é muito importante.